E será que Engage Kiss é um bom anime ou será que é um anime genérico e esquecível? Vem comigo que no vídeo hoje eu vou trazer a crítica do anime Engage Kiss. E chegou ao fim o anime Engage Kiss, e ele é aquele típico anime que pra tudo que ele tem de bom, ele tem um contraponto muito ruim. Por exemplo, eu vou começar falando da animação, para poder explicar o que eu quero dizer com esse anime. O que ele tem de bom, ele também automaticamente se encontra algo ruim. A animação, nos momentos de ação, principalmente na ação principal dele, é uma boa animação. Uma animação fluida, empolgante, com boas cenas de ação. O mesmo vale, por exemplo, no momento do beijo, que era para ser um momento impactante dentro da obra. Porque o anime tem o nome Kiss não à toa. O poder dos nossos personagens, eles trocam poderes, o demônio com o personagem principal, através do beijo. Quando o nosso protagonista beija a personagem principal, o Shu beija a Kisaka, você vê que ele dá mais poder para ela. Ele deixa com que ela realmente consiga despertar seus poderes totais de demônio e consiga confrontar os demônios. Quando tem essa cena do beijo, você vê que é uma animação muito boa, muito acima da média pelo que o anime entrega. E como eu falei, em momentos de ação, quando vai ter a ação mesmo, demônio contra demônio principalmente, você vê que eles gastaram bastante dinheiro ali. Mas por que o anime inteiro não é dessa forma? Até em outras cenas de ação mais simples, movimentação dos personagens, quando eles estão parados, ou até numa cena de relacionamento, onde poderia ser algo mais impactante, que a animação poderia ajudar na expressão dos personagens, você vê que a animação não é tão boa assim. Ela não é tão fluida, ela não é tão bem renderizada, ela não é tão bem até acabada no ponto de pequenas expressões. É aquele velha coisa que se você parar a cena em alguns momentos, você vê que a animação está bem abaixo da média. Não é uma animação terrível, mas você vê que tem essa disparidade de alguns momentos a animação é bem do anime bem com pouco orçamento e outras é muito bom, só que em momentos muito específicos. Você vê que eles gastaram todo o dinheiro exatamente para isso, exatamente para cenas de ação. E aí também vale, por exemplo, para o visual dos personagens e como eles são trabalhados dentro da obra. Quando você vê os visuais dos personagens, principalmente quando envolve os demônios que estão aparecendo, os personagens que trabalham em outras empresas que vendem seu trabalho para caçar demônio, você vê que tem visuais muito interessantes, que falam muito dos personagens e deixa você que está vendo a obra com vontade de saber mais sobre eles. Quando o anime realmente... Então isso é uma parte boa, é uma parte empolgante, gera o interesse do público para saber mais sobre aquilo. Mas quando a obra realmente coloca esses personagens dentro da obra, quando coloca eles realmente para ser trabalhados, você vê que eles não conseguem trabalhar muito bem. Tirando os quatro personagens mais principais, que tem mais tempo de estar na obra, os outros personagens dessa obra não são tão bem explorados assim, tão bem desenvolvidos como poderia. Até a parte da consequência do anime, por causa disso, acaba ficando pior, porque eles estão numa cidade onde vive demônios em volta dela e você em momento nenhum sente o perigo da cidade, sente que eles realmente podem destruir tudo. Por exemplo, tem um momento ali onde eles destroem toda uma área e eles têm que dar a informação de o que está acontecendo com os demônios, porque a parte de fora da cidade não pode saber muito bem daqueles demônios, como é que está funcionando ali, porque eles sabem que mais gente vai vir caçar eles. Se você vê isso, você vê que eles não trabalham também esse medo que a cidade gera. Eles querem passar essa proteção de uma cidade fantasma, a gente não sabe nada que acontece ali. Isso me incomoda um pouquinho na obra. Mas como eu falei, o anime em si, ele tem, eu acho que o que vive esse anime de bons momentos são mais entre a relação dos personagens principais, como ela vai sendo bem desenvolvida. O anime tem um bom clima de aventura em alguns momentos, tem quando a comédia entra, ela consegue tirar algumas risadas e tem alguns bons momentos de ação, quando ela precisa realmente da ação principal, aí ela funciona bem. Outra coisa que eu acho que o anime tem como um bom elemento, que normalmente um anime usaria de forma ruim e esse usa de uma forma boa, é como ele vira um anime expositivo. Eu não gosto de animes expositivos, eu não gosto de nenhuma obra expositiva, porque eu acho que você não precisa ficar falando pro público o que tem que acontecer. Você tem que ter um bom roteiro a ponto de realmente trabalhar bem aquilo. Mas já que a premissa da obra é que sempre que acontece esse beijo, o personagem principal ele vai perdendo as suas memórias e ele com isso vai ficando mais esquecido e com isso as pessoas têm que explicar as coisas pra ele, acaba virando uma coisa expositiva que funciona narrativamente pra obra. Então até isso, eles conseguem trabalhar um elemento que normalmente é mal utilizado em todas as obras, filmes, cinemas, animes, mangás, livros, não importa, sempre trabalham muito mal. Quando tem uma coisa muito expositiva para outro personagem, aqui eles têm um recurso interessante
interessante que funciona bem durante a obra. De modo geral, por isso que eu falo que é uma obra bem difícil de analisar, porque ela tem muita coisa ruim, ela tem muita coisa interessante e boa também. Tanto que eu não terminei a obra pensando, bom, eu assistiria uma segunda temporada. Eu assistiria porque eu gostei de algumas coisas que foram apresentadas aqui e que, se forem melhor trabalhadas, podem funcionar bem. O problema da obra realmente é que tem muito ponto ruim, que é mais ruim porque eles não conseguem trabalhar e desenvolver do que realmente ser algo que é terrível. Como eu falei, os personagens secundários que não são muito bem trabalhados, a animação que poderia ser muito melhor, algumas coisas genéricas que eles deixam bem claro que é genérica e nem tentam mudar isso. Você não consegue, por exemplo, o anime inteiro, ele tem um grande mistério, uma grande revelação, que se você mata essa revelação no terceiro episódio. Então é isso que falta. O que falta para esse anime é um roteirista que trabalha um pouquinho melhor as partes que vai além da história, a parte dos personagens, a parte do desenvolvimento, da relação entre eles. Tanto que tem uma decisão de um personagem ficar com uma outra personagem lá pro último episódio, que eu não vou falar que é spoiler, que eu achei que ficou meio incoerente. Por exemplo, você não entende muito bem por que teve aquela decisão, que eu não posso falar porque é spoiler, mas eu achei que ficou meio incoerente pelo que o anime mostrou como um todo. Que eu acho que tem um pouquinho de coerência, porque o roteirista não é o melhor roteirista possível. Tem pessoas que eu acho que trabalhariam melhor a história, o universo dos personagens, que tem sim um potencial gigantesco para próximas temporadas trazer algo muito melhor. Como a trilha sonora, que é boa, eu gosto da abertura, do encerramento e como ela funciona ao longo da obra. Mas, de novo, é um anime que por exemplo, se eu deixasse que eu quero ver a segunda temporada, porque ele chamou atenção pela premissa e pelo trailer diferente, que não revelava tanto, mas quando eu entro na obra, você vê que ele é mais um potencial desperdiçado do que realmente uma obra que te decepcionou ou uma obra que realmente é muito ruim, como acontece com muitas outras obras que usam essa temática parecida com essa aqui. Concluindo, Engage Kiss é um anime que ele mostra que ele tem um potencial. Ele mostra que ele tem um potencial através dos personagens, da história e do universo. Mas você vê que o mesmo potencial que eles mostram que eles têm aqui, eles também mostram que quem estava trabalhando nesse anime não consegue usar esse potencial. Não consegue desenvolver esse potencial, o personagem e o universo como um todo. Fazendo com que esse anime seja simplesmente mediano. Porque quando tem coisas boas, eles são coisas muito boas. E quando tem coisas ruins, são coisas mais do que ruins. São decepcionantes. E por isso que eu fecho Engage Kiss com uma nota 5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do anime Engage Kiss? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.